Ao mesmo tempo, meus irmãos, a virtude da fortaleza foi uma das virtudes que ele também soube viver de um modo muito forte, muito heróico, em diversas situações. A convivência com Dom Manuel nos ensinou que ele era um homem que despertava nas pessoas sentimentos sempre, vamos dizer assim, fortes, a favor ou contra. Difícil ficar indiferente a ele. Mais um. Ou se amava, se gostava muito dele, ou o repudiava. E ao longo da vida é impossível, muitas vezes, não criar inimigos. Criou grandes amigos, poucos, mas de uma amizade muitíssimo profunda. Criou também muitos inimigos, não pessoais, inimigos por causa do seu pensamento. E o seu pensamento não tinha lá grande originalidade. O que destacava em Dom Manuel era a facilidade que ele tinha de falar a doutrina católica crua e nua, fazendo com que essa doutrina fosse apenas explicada e compreendida por aqueles que ou não compreendiam ou resistiam. E ao longo de todos estes anos, especialmente os últimos anos marcados pela sua vida episcopal, ele foi homem que exigiu de si mesmo a prática desta virtude, para enfrentar, em primeiro lugar, a sua própria fraqueza. Desde pequeno teve problemas de saúde, e quem não conhecia mais profundamente, não imaginava quantos cuidados e quão delicada era a sua saúde, como era difícil para ele os dias de ordenação sacerdotal. Para minha própria vergonha, depois de muitos anos de ordenado, eu soube que na noite da minha ordenação, e mais 2 amigos, fomos ordenados, mais um padre e outro diácono, ele passou a noite em claro, em meia febre, não é? E isso, bom, não foi só comigo, pelo menos, foram com vários sacerdotes. As grandes decisões eram marcadas por grande sofrimento, por grande angústia, por grande preocupação da responsabilidade, que foi uma característica que o marcou muito também. Ele, às vezes, na sua humildade, se colocava um pouco como: será que eu cumpri tudo o que Deus queria de mim? Mas, na verdade, quando foi obrigado a enfrentar os ossos do ofício da vida sacerdotal e particularmente da vida episcopal, de fato, não fugiu à sua responsabilidade. Correu atrás, enfrentou várias reuniões da CNBB. Não foram poucas as vezes. Lá vem o Pestana falar de novo. Sim, lá vai ele de novo. Sobe à tribuna da reunião dos bispos para protestar, para falar, para fazer relembrar a doutrina de Cristo ou a palavra do Papa. Não foram poucas as vezes. Mas também isso lhe rendeu grandes amizades, lhe rendeu um grande prestígio, que só com o passar dos anos talvez nós vamos compreender melhor. A morte é sempre um acontecimento que marca muito a vida da gente, mas depois, quando a poeira, vamos dizer assim, dos dias vai assentando, as ideias e as memórias vão também clareando melhor a nossa vida. Me lembro, e fui testemunha disto, né, da grande estima do Santo Padre, o Papa João Paulo II, e particularmente do Papa Bento XVI. Do Papa João Paulo II, ele ouviu esse comentário: por que te perseguem tanto? Ele falou: não sei, Papa, né? Eu gostaria que ao menos eu fosse mais perseguido do que o senhor é perseguido. A resposta cheia de humor bem próprio dele diante de situações difíceis. Mas aqui, na visita do Santo Padre Papa Bento XVI,
Ele estava de cadeira de rodas, já era bispo emérito, e muito, percebia, humilhado por aquela condição, queria andar, mas não era possível. E as pessoas, mesmo a contragosto dele, foram colocando num lugar cada vez mais estratégico para poder, ele queria ver o Papa, queria estar na presença do Papa. E lá no estádio do Pacaembu, por fim colocaram ele num lugar lá em cima, onde ficariam os bispos, mas alguém, não sei qual foi a intenção, resolveu, como ele estava de cadeira de rodas, o colocou bem num cantinho, não é, onde mal daria para ver o Papa. E aí ele ficou. E mais engraçado, o Papa, que era para subir de elevador no palanque, resolveu subir de escada. E quando subiu de escada, deu de cara com Dom Manuel. Piccoli bispo, o que faz aqui? Falou o Papa italiano. O que o senhor faz aqui? Vim te ver, vim te ver. E recebeu um carinhoso abraço do Papa Bento XVI. No dia seguinte, na Catedral de São Paulo, não é? Novamente eu estava lá empurrando, e ele, vamos para trás, vamos para trás. Eu falei, Dom Manuel, deixa, tem gente da segurança aqui, a gente tem que obedecer, agora só vai ter que obedecer aqui agora. E um agente da Polícia Federal pegou a cadeira de rodas e colocou novamente na frente. O Papa entrou, a hora que viu, parou a procissão e foi lá para abraçar novamente Dom Manuel na chegada e na saída. Na saída os bispos já foram mais espertos e cercaram Dom Manuel, porque assim quando o Papa abraçou o Dom Manuel, eles aproveitaram e abraçaram o Papa também. Né? Mas mostra o grande prestígio que Dom Manuel tinha junto ao Santo Flávio Papa, justamente por causa da sua fortaleza. Porque ainda quando era cardeal, inúmeras vezes Dom Manuel esteve em Roma, consultando o cardeal Ratzinger, pedindo orientação de como dirigir a igreja no Brasil, particularmente a sua diocese. E por isso, aquela pequena diocese de Anápolis, perdida no centro-oeste, a qual ele já tinha ouvido falar, não é? Providência, ele contando a história, providencialmente ele tinha ouvido falar de Anápolis, e a qual ele dirigiu por 25 anos, uma diocese à beira da ruína. Ele transformou aquela diocese, aquela região, num oásis de vida sacerdotal, religiosa e missionária. Há sacerdotes espalhados pelos 4 cantos da terra que passaram por Anápolis. Sacerdotes que vieram do primeiro mundo, dos Estados Unidos, da Europa, que vieram da África, que vieram da Oceania, que vieram de todos os estados do Brasil buscar em Anápolis a formação. E quando alguns nos perguntam, por que você foi em Anápolis? Você estava aqui em São Paulo? Por causa de Dom Manuel Tostano Filho. Por causa desta inteligência, desta amabilidade e destas virtudes que despertaram o interesse e a admiração de pessoas do mundo inteiro. Quando Nossa Senhora, quando São José viveram nesta terra, passaram desapercebidos. De São José não conhecemos nem uma vírgula, nem um pio, não falou uma palavra. De Nossa Senhora temos talvez uma meia dúzia de palavras proferidas por ela. E no entanto, passados 2000 anos do nascimento de Cristo, quem não gostaria de encontrar um pedacinho de madeira tocado por São José? Se descobríssemos uma única palavra, e no entanto, centenas e centenas de livros sobre São José, sobre Nossa Senhora, que pouco falaram, mas muito fizeram. Penso, meus irmãos, que assim ocorre e há de ocorrer com a vida de Dom Manuel. Há muito o que ser ainda pesquisado das centenas ou milhares de discursos, de exortações, de obras que ele realizou. Fazer um testamento espiritual dele, né,
é um trabalho que levará anos. Conhecer a sua inteligência, talvez um homem só não seja capaz. Conhecer e viver, pôr em prática as virtudes do modo como ele praticou, nos é um convite muito sério para a nossa vida espiritual. Queira Deus que possamos, e para isso contamos com a sua intercessão lá no céu. Tenho aqui